Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Graças a Deus, irmãos, estamos mais uma vez agradecidos ao Senhor por esta linda oportunidade que nós temos nesta noite em poder nos reunirmos mais uma quinta-feira para aprendermos a palavra do Senhor. Quantos gostam de aprender a palavra do Senhor? Glória a Deus. Aprender a palavra do Senhor é algo importante para as nossas vidas. É a alimentação espiritual. Ela faz um efeito extraordinário nas nossas vidas. O salmista diz: escondi a Tua palavra no meu coração. Quando a gente esconde alguma coisa, é porque é importante, não é? Quando a gente esconde alguma coisa,
é porque é muito importante. E às vezes eu escondo e eu não sei onde eu coloquei. De tão importante que é, e agora aonde está. Mas irmãos, o salmista dava uma importância tão grande à palavra de Deus, porque ele sabia que a palavra de Deus era a boca de Deus para ele. Ele precisava ter contatos com Deus. Ele precisava falar com Deus. E quando o crente não ouve a voz de Deus, ele fica perturbado no seu espírito. Ele precisa ter o toque de Deus na sua vida. Ele precisa ter comunhão com Deus. Nós precisamos falar com Deus e nós sentirmos quando Deus está falando conosco. E quando Deus está falando conosco, nós temos que sentir alegres. Seja ela correção, exortação, enfim, seja qual for a palavra, nós temos que nos sentir alegres. Irmãos, nós estamos inseridos dentro desse texto, Daniel, e na semana passada, nós falamos a respeito da grande estátua, aquela visão gigantesca que Deus mostrou para Nabucodonosor. E eu não sei quantos estavam aqui naquela oportunidade. Nós estamos num grupo maior hoje. Significa dizer que alguns não estavam aqui naquela oportunidade. Mas eu tenho conversado com alguns irmãos e eles dizem que acompanham pela internet. Isso é muito bom. Na quinta-feira passada, a visão foi de Daniel, que fez aquela interpretação de forma brilhante, maravilhosa. Que a cabeça era de ouro, o peito era de prata, o ventre e a coxa era de bronze e as pernas de ferro misturado com o barro. E naquela oportunidade, nós informamos os irmãos que a cabeça de ouro representava o Império Babilônico, a qual nós estamos falando aqui hoje. O Império Babilônico, cabeça de ouro. Em seguida, mesmo ele ostentando que ele era o dominador de todas as coisas, Deus limitou o seu império em 41 anos. E subitamente os persas e os medos tomaram o seu reino. E isto mostra realmente a parte do corpo onde tem dois braços. Braço esquerdo e braço direito. Os medos e persas assumiram o comando de então. Depois veio o Império Grego Macedônio, que também fez grandes proezas, um império muito vasto, mas também caiu nas mãos do Império Romano. Foi quando Jesus chegou, já estava o Império Romano. Isto mostra, irmãos, que os governos atuais e os que passaram tiveram a credencial e a autorização do grande Deus. Isto é muito importante nós sabermos, que esses reis que passaram, os governos que passaram, por mais fortes que eles exerceram aqui as suas funções, Deus limitou um tempo. Deus demarcou um tempo, e no tempo demarcado por Deus, caíram em outros governos mais fracos, conforme o metal, ouro, prata, bronze, e nós estamos num governo de ferro e barro. Ferro misturado com barro. Alguém diz, a coisa agora vai dar certo. Parece que agora engrenou. O Brasil não deve mais nada para o FMI, vai dar certo. De repente, não dá mais certo. É o barro que entra em ação
E assim as nações têm tentado subsistir dentro de um mercado capitalista, socialista, mas o fato é, irmãos, que o metal é ferro, não tem valor, não tem muita expressão, e ainda mais barro, lodo, e o que vem pela frente aí, conforme nós aprendemos quinta-feira passada, é que uma pedra vai ser lançada sem mãos, e ela vai cair exatamente nos pés, e ela vai destruir todos os outros metais, e vai encher a terra, e nunca mais haverá governo humano na terra. Pense nisso, irmãos. Nunca mais haverá governo humano na terra. A pedra destruirá todos os governos e vai encher a terra. E a Bíblia diz que é só pó que vai voar. Nunca mais. Pastor Marcos, qual será o governo? É o governo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre. Para sempre. Diga para o seu irmão, para sempre. Para sempre. Para sempre. E sempre. E sempre. Amém. Então esse governo que tem aí Lula, Obama, esses governos que estão aí, estão sob a autorização de Deus. Nenhuma autoridade é constituída sem que Deus não aprove. Pilatos disse para Jesus: você sabia que eu tenho poderes para te absolver? Mas tenho poder para te prender aqui? Jesus disse: olha, Pilatos, nenhum poder você teria se do céu não te fosse dado. Amém? Muito bem, mas hoje, irmãos, nós vamos dar... Ficou, irmãos, alguma dúvida? A nossa irmã está com o microfone aqui ao lado. Os irmãos podem, quando surgir assim alguma dúvida, se eu não souber, eu estou aqui muito tranquilo, com a presença aqui do nosso irmão Josué, porque afinal de contas ele já leu esse capítulo várias vezes e ele está altamente preparado para responder aos irmãos. Mas nós temos outros também aqui, pastor Henrique e outros irmãos que conhecem bastante a Escritura, e ali está o irmão Fernando também, e demais, os irmãos que o pastor Luciano. Eu fico tranquilo, porque nós estamos em uma família. Amém, irmãos? Capítulo 3 de Daniel. Versículo 1. Quem não está com a Bíblia, acompanhe com o seu irmão ao lado. Queremos saudar o pastor Carlos, que está conosco pela internet. Ele me disse que gosta sempre quando nós saudamos. E quantos querem saudar o pastor Carlos com a paz do Senhor? Diga amém. Amém. Também queremos saudar o nosso pastor Flausilino, que com certeza está conosco pela internet, nos assistindo, participando deste culto. Ele fica ali no computador, juntamente com os irmãos, e intercedendo e trabalhando. É assim, irmãos, o trabalho não tem trégua. Nós se joga a rede aqui, os irmãos pela internet jogam a rede lá em São Paulo, onde eles estão. O trabalho do Senhor está em pleno trabalho, está em pleno vapor. Nós não estamos perdendo um minuto sequer. Aqueles que não estão presentes estão trabalhando ali com o seu laptop, fazendo a obra do Senhor e ganhando as almas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos querem saudar o nosso pastor? Diga amém. Amém. Receba, pastor, aqui o nosso carinho e todo o nosso abraço.
O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouvirem o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca e do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, adoram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e de todas as sortes de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro, e qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantassem adoraram. Irmãos, nós estamos diante de um fato, eu considero este assunto de muita importância. Para nós, os cristãos, é um assunto muito forte, muito palpitante, nos traz ensinamentos profundos para as nossas vidas, fala de atitudes, fala de posições que devemos tomar diante dos quadros que aparecem no nosso dia a dia. Eu sempre trago uma frase, e hoje a frase ela é mais forte. O mais importante não é viver, mas ser fiel a Deus.
o mais importante não é viver, mas ser fiel a Deus. Guarde esta palavra, escreve ela, deixa assim muito perto de você, porque ela fará diferença na sua vida. O mais importante é ser fiel a Deus. Lá fora, irmãos, o mais importante é viver. O mais importante é viver. O mais importante é investir na sua vida, é lutar pela sua vida. Mas hoje aqui a palavra, ela vem assim: o mais importante não é viver. O mais importante não é viver, mas ser fiel a Deus. Se você começar a pensar nesta frase em profundidade, você vai começar a observar que alguns valores que nós agregamos, agarramos, lutamos por ele, ele acaba se perdendo diante desta frase. Porque se o mais importante é ser fiel a Deus e não viver, isso significa dizer que valores importante que o mundo despeja todos os dias acaba virando pó diante desta frase. Amém? Guarde isto, irmãos. O mais importante não é viver, mas ser fiel a Deus. Pessoas comprometidas com Deus resistem o pecado até o sangue e estão prontas para morrer sem pecar. É forte. É muito forte. Resistem até morrer, mas desde que eu não peco. Irmãos, Nabucodonosor, a Bíblia não fala aqui, mas eu tive o cuidado de procurar, porque no capítulo 2, a Bíblia dá um dado importante da data em que ele teve aquele sonho e que ele se esqueceu. Se você voltar no capítulo 2, você vai observar que a Bíblia começa assim: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Confere aí. Perfeito? Porém, no capítulo 3, começa: o rei Nabucodonosor fez uma estátua, mandou construir. Só que não tem a data deste fato. Mas fazendo aqui, irmãos, algumas buscas, encontrei esta data. Foi no 18º ano de governo de Nabucodonosor. Foi exatamente na data em que ele varreu, exterminou tudo que tinha na cidade de Jerusalém. Foi uma data de comemoração dos deuses da Babilônia. Então, grato pelos seus deuses, grato pelas conquistas, grato por tudo, ele manda construir esta grande estátua. Então nós já estamos no 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Se passaram 16 anos e este homem parece que se esqueceu durante esses 16 anos que havia um Deus maravilhoso, um Deus grande, um Deus forte. E ele agora se mostra mais uma vez um homem quer se tornar um Deus, quer que as pessoas se curvem a ele.
quer que as pessoas, de uma forma assim, é irredutível, que as pessoas o servem de uma forma ou de outra. E aqueles que assim não seguem, ele usa a força, usa o seu poder, ameaçando de morte e de morte daquelas mais terríveis. Quem já queimou o dedo assim no fogo, assim no fogão? Hã? Pontinha do dedo assim? Meu Deus do céu. Outros correm, vai lá e pega a pasta de dente e põe em cima, assim. E assim luta com aquele pedacinho de carne que esquentou pelo fogo. Agora a ameaça é ser jogado dentro de uma fornalha de fogo ardente, aqueles que não se submeter às suas ordens. E ele vai pela religião, ele dá voos alto, tentando absorver a força na religião, se tornando um Deus. E a força querem que as pessoas adorem os seus deuses. E assim Nabucodonosor investia no seu reinado. Mas, irmãos, ele com essa síndrome de dono do mundo, essa síndrome de força, nós devemos ter um certo cuidado com essa síndrome de força. Este é um espírito que às vezes desgraça algumas pessoas, e ela ostenta um poder, e ela quer fazer as coisas acontecer pela força, pelo poder, por falar alto. E se não fizer, as pessoas que estão do seu lado estão assim, às vezes, abaixo do seu poder. As pessoas fazem porque tem medo. E essa síndrome de poder, de força, ainda impera em muitas camadas da sociedade. Isto não vamos entrar aqui em alguns detalhes, irmãos, mas isso requer cuidados da nossa parte, porque nós estamos debaixo da autoridade de Deus. Aleluia! Glória ao Senhor. É Ele que é a nossa força. É Ele sim que governa. Nós estamos debaixo da sua autoridade. Nabucodonosor não via um Deus acima dele. Ele não enxergava ninguém acima dele. E por isso ele decretava esses tipos de ordenanças sem fundamento e sobre ameaça de morte àqueles que não dobrassem diante dos seus decretos. Em terceiro lugar, irmãos, ainda dentro desse pensamento, esse tirano esbarra na fidelidade dos servos de Deus. É tudo que ele não queria, é tudo que ele não desejava, encontrar alguém que ousasse dizer: isto eu não faço, isto eu não faço, isto eu não aceito. É tudo o que ele não queria. Mas nesta noite nós vamos analisar alguns pontos importantes que levou esses 3 moços a não obedecer à voz e o decreto de Nabucodonosor. No versículo, irmãos, de 1 a 7, nós temos aí uma prova muito importante. Nabucodonosor tornou-se um homem embriagado pelo poder e ofuscado pela sua glória.
Os versículos nos falam que seu coração engrandeceu e ele quis ser adorado como Deus. Versículo 5. Ele não se contentou com a mais alta posição da terra, de ser rei de reis. Ele quis ser Deus. Diante da revelação da soberania e triunfo de Deus na história. No capítulo 2, ele se humilhou diante do Deus de Daniel. Mas agora no capítulo 3, ele institui um culto para si, de adoração dos seus deuses, e ordena que os seus súditos e todo o reino se prostrem diante da estátua que ele levantou. E ele escraviza a consciência e usou a religião para consolidar a sua política opressora. Veja que, como eu disse aos irmãos, ele usa a religião de então para tentar varrer do seu reino com uma política opressora aqueles que ali estavam dentro do seu reinado. No capítulo, do versículo de 8 a 12, acontece algo aqui, irmãos, muito importante. Muito importante. Porque lá no campo de Dura, na planície de Dura, conforme a Bíblia nos fala, esta planície, ela fica ali perto da Babilônia, não muito longe. Segundo alguns historiadores, esta planície, ela fica entre montanhas e um lugar muito vasto para a agregação dessa multidão que nesse dia se ajuntou nesta planície, chamada planície de Dura, aonde ali, quem sabe entre as montanhas, ele pôde construir essa enorme estátua de 60 côvados de altura e mais ou menos 30 metros de altura, aproximadamente uma altura de um apartamento no edifício de 10 andares. E esta estátua, ela tinha 3 metros de largura. Irmãos, imagine que visão sombria era essa estátua. Possivelmente uma construção grosseira, coberta de ouro ou de ouro maciço. Era realmente algo impressionante, jamais visto. Mas esse homem queria, de qualquer forma, que os seus deuses fossem venerados, adorados ali na Babilônia. Mas, irmãos, o que me chama a atenção, é que esse fato aconteceu em um lugar que tinha não só esses 3 moços, mas tinha também Daniel. Daniel estava na Babilônia. Daniel estava em Belsazar. Ele estava na Babilônia. E ele não entra aqui no capítulo 3. Só fala Sadraque, Mesaque e Abdenego. Aonde estava Daniel? Possivelmente imprimido uma viagem, ou doente, ou poderia estar ali e não foi notado. A Bíblia não nos assegura, e Daniel não foi indicado um daqueles que não se dobraram o seu joelho. Porém, Daniel fazia parte
daqueles que também não se dobraram, não se curvou a este fato ocorrido. Muito se pergunta a respeito de Daniel, mas Daniel não é apontado aqui como daqueles que não se dobraram o seu joelho. Mas, irmãos, o que me chama a atenção é que, até então, a posição de Deus parecia assim. Aonde estava Deus até então? Deus não evitou o projeto de Nabucodonosor. Deus não evitou a construção da estátua. Ela começou a ser levantada. Não se fala o tempo que demorou, mas se para levantar uma estátua de 30 metros de altura e dar a forma de um homem, não se faz essa estátua do dia para a noite, se leva um tempo. E Deus não interviu na construção da estátua. Deus não interviu do decreto de Nabucodonosor. Deus não interviu de nada. Tudo ia acontecendo de forma sistemática, ela ia sendo levantada, e as ordenanças, os decretos, as fórmulas, tudo ia caminhando, e a sentença também, Deus não interviu. Quem não se dobrar será lançado na fornalha. Deus também não interviu. Não houve uma intervenção divina em absolutamente nada. Às vezes, irmãos, vai acontecendo certas coisas em nossa vida. Alguém diz, mas por que Deus não deu um jeitinho para que isso não acontecesse? Mas, meu Deus do céu, aonde estava Deus quando esses projetos começaram a ser elaborados? Por que Deus não interviu assim na mente de Nabucodonosor, para que ele desviasse esse projeto, ele fizesse esquecer de levantar esta estátua? Meu Deus do céu, a confusão está aí generalizada. Será que Deus estava dormindo? Não. Pastor Henrique quer fazer uma intervenção? Glória a Deus. Paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Segundo a palavra de Deus, tem coisas que Deus permite. Deus permitiu que ele construísse aquela estátua. Sabe por quê? Para provar Nabucodonosor que existia homem de fé na terra. Porque ali foi uma fé, onde provou a fé de alguém que tinha fé. Então Deus conhecia o coração de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eram homens de fé. Daniel era homem de fé. Então Deus permitiu que construísse aquela estátua para provar que Nabucodonosor que ele não era nada na vida, porque o Sadraque, Mesaque e Abednego, ele sabia que o Deus que ele tinha, que ele servia, que é o Deus de Isaías 40, verso 12. Quem quiser ler aí para ver qual é o Deus, quem é o estátua, esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O Deus que pesou os montes, Deus que pegou a água no punho da mão. Então sabia que esse Deus é maior do que tudo, que é estado da Nabucodonosor, do que tudo, meu filho. Muito então bem. O que acontece? O Deus ali sabia, provou se existia alguém de fé, aqueles homens que realmente clamavam a Deus. Então hoje nos nossos dias, eu dei risada outro dia com uma irmã. Eu estava ouvindo o programa do Silvio Santos, você estava falando, eu estou aqui dando risada, sabe? O que acontece? Então o Silvio Santos perguntou para ela, você o que é? Eu sou católico, você que é espírita, eu sei o que é. Ela falou, eu sou crente. Aí o Silvio Santos falou, mas crente está comprando bilhete meu também. Eu falei, mas eu estou meio desviado. Agora você vê, o Silvio Santos, vê bem, meu filho. A mulher negou Jesus e pôs a carne de fogo. Será que alguém negou?
ia morrer algum do que tinha aqui na carne de fogo. Aí que está, Marco, aí que está. A pessoa, a Bíblia diz isso em Romanos 14, verso 22, tendo fé, tem em ti mesmo. Que nós temos aquele irmão que não tem fé nem de ser curado, nem pedir para Jesus a cura. Porque se ele pedir, Jesus cura. Eu provo por mim, se eu estou enfermo, eu peço a Jesus, ele me cura na hora. Tem fé, tem em ti mesmo, que é de Romanos 14, verso 22. Então, Deus fez para provar a fé. Acontece alguma coisa para que Deus prove a fé da pessoa, se realmente ele é uma pessoa de fé, que ele crê em Deus, que ele confia em Deus, porque Deus é maior do que todas as coisas, ao estado de Nabucodonosor, mas todas as coisas, não existe igual ao nosso Deus. Então aí é uma prova. Às vezes a prova na igreja, às vezes com um cristão, que ele começa a reclamar, mas olha, difícil foi essa prova. Que os 3 homens foi jogado, ia ser jogado aquele do fogo, e ele tentou, pode jogar, que o Deus que nós servemos não deixa você queimar, e deixou, porque eles tinham fé. Então nós temos que ter essa fé viva e eficaz assim, para que possamos quebrar a cara do diabo, falar que nós temos um Deus que tem poder, porque é esse Deus, esse diabo chega a Deus, que o diabo fugirá de nós. Então nós quebra a cara do diabo se houver fé em nós. Amém, Jesus? Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Essa é a nossa posição. Deus não nos livra dos problemas, mas Deus nos problemas. Deus não impediu a fabricação da imagem. Deus não impediu. Não impediu que Nabucodonosor acendesse a fornalha. Não impediu a divulgação do decreto. Não impediu que os 3 jovens fossem acusados. Não os livrou da fúria do rei, nem do fogo da fornalha. Mas Deus não impediu que eles fossem atados e jogados na fornalha, acesa e aquecida 7 vezes. Mas livrou-os na fornalha. Aleluia. Glória a Deus. Olha, irmãos, eu estava hoje à tarde lendo esta parte. Eu fiquei assim, feliz. Porque nós, os cristãos, nós somos muito perseguidos. Existe uma perseguição implacável contra os servos de Deus. Somos uma perseguição implacável. Lutas. Note bem, irmãos. Deus não interviu em nada. Ele não se manifestou em absolutamente nada. Vai se aquecer mais 7 vezes. Deus estava em silêncio. Em silêncio. Não se movia, não havia nenhuma manifestação, até então, fornalha sendo aquecida. Mas eu gostaria de voltar um pouco, irmãos, um fato que eu estou me lembrando agora. Se os irmãos quiserem fazer alguma intervenção, pode ficar à vontade. Mas eu fiquei, assim, parafraseando algumas coisas. Esses 3 rapazes, Ananias, Misael e Ananias, eles saíram de casa conversando. Eu não vou me dobrar. Eu não vou me dobrar. Hora que tocar a buzina, eu não vou me dobrar. Você vai? Eu não vou. Você vai, Misael? Eu não vou. Você vai, Ananias? Eu também não vou. Hora que o rei mandar tocar as buzinas, eu não vou me dobrar. Eu vou fazer uma pergunta aqui aos irmãos. No primeiro dia, na primeira quinta-feira, pastor Marcos disse que foi uma certa quantidade de jovens para a Babilônia. Quem se lembra? Mais ou menos 10 mil. 10 mil jovens.
numa tirada só, Nabucodonosor levou 10.000 jovens. Aqueles que achavam que dava algum resultado, os velhos pisavam por cima. E eu não estou muito velho, mas os velhos iam sendo pisados por cima, não era ninguém. Nabucodonosor, irmãos, quando ele invadia com as suas tropas, ele não tinha misericórdia de ninguém. Velhos, crianças, que ia dar problemas, não era ninguém, era pisoteados e mortos. Jovenzinhos de 14, 15 anos, e que da família nobre, e que tinha algum projeto na Babilônia, esses eram levados como escravos, os demais eram mortos. Mortos, pisoteados e jogados pelo caminho. Era invasão de guerra. Pense Fico pensando no Nabucodonosor. A Bíblia revela que ele queria, ele levantava, ele erguia. E quem ele não queria, mandava destruir. Eu começo a pensar, hoje nas igrejas também, está semelhante a Nabucodonosor. Muitos pastores, que ele quer, levanta. Que ele não quer, derruba. Quem é amigo dele, leva lá em cima. Quem não é, joga para baixo. É a mesma coisa que o Nabucodonosor funcionava, o Nabucodonosor. As pessoas, por exemplo, tem um Deus na barriga, mas só que não é Deus, o coração dele está magoado, porque a fé é em todos, a consideração é em todos. Jesus não separou nenhum. Jesus chamou os 12, até um era o diabo, mas ele conservou ele até quando ele traiu Jesus. Mas hoje eu estava lá na igreja, eu falei para o pastor, falei, aqui a igreja aqui é só dos amigos. Os amigos ele manda pregar. Eu falei, lá na igreja, eu não vou falar qual é que é. E meu amigo vai pregar lá, meu amigo vai fazer isso, meu amigo vai fazer aquilo. E os outros sentados no banco, quer dizer, os outros não eram amigos. É o mesmo Nabucodonosor. Para mim é o mesmo Nabucodonosor, porque se todos são pastores, se todos são chamados por Deus, então todos têm direito de pregar, de falar, de exaltar o nome do Senhor Jesus. Não, é só quem era amigo. Então hoje, meu filho, está cheio de Nabucodonosor nesse Brasil. Viu? Está cheio, não é só lá não. Nabucodonosor, assim, que ele queria, eu punhava ele lá em cima. Que ele não queria, eu destruía. Amém? Amém. Muito bem, irmãos. Eu estava aqui pensando, tinha 10.000 numa leva só numa tirada. 10.000 jovens. Irmãos, não a quantidade daqueles que naquele dia resolveram ser fiel a Deus. A Bíblia mostra aqui 3 se posicionaram em ser fiel ao Senhor. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. 3 jovens, fornalha de fogo ardente, para nós não é problema. Para nós não é problema. Viver para nós não é mais importante. Para nós o importante é ser fiel ao Senhor. Aleluia. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Agora, irmãos, eu gostaria de pensar do outro lado agora. Do outro lado. A Bíblia nos fala que a orquestra estava preparada para o toque. Porém, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles estavam
posicionados ali para o momento. Nabucodonosor, ele frisou muito bem, no momento existia um ponto que todos deveriam se curvar. Não era o outro depois. Ele frisou muito bem, no momento do toque. Era costume naquela época, até hoje. Hoje já não usa tanto, mas quando eu era garoto, se via muito assim as bandas da prefeitura inaugurar festividades. Inauguraram uma pracinha no bairro, vinha a banda da prefeitura, tocava. Não é isso, meu Aldemar? Existia muito. Hoje não se vê tanto essas bandas fazendo esses tipos de apresentação. Banda municipal. Hoje é mais eventos mais altos. Mas era comum, irmãos, naquela época, eventos, ter todos os tipos de instrumentos oficial do rei. E nesse dia não foi diferente. Todos posicionados para tocar. E no momento do toque, haveria de ter esta inclinação e adoração. Mas, irmãos, a Bíblia nos fala que alguém ficou posicionado, disse: eu acho que eles não vão adorar. Eles servem o Deus, eles são hebreus, eles não vão se encurvar. E se eles não se encurvar e adorar, vai acontecer. O rei o constituiu como excelente cargo aqui na Babilônia. Eles, nem babilônios eles não são, eles são hebreus, tomaram o nosso cargo. O rei o constituiu aqui, a pedido de Daniel lá atrás. Os irmãos se lembram que Daniel disse: olha, rei, eu gostaria, o Senhor está me dando todas estas honras, porém, eu quero que os meus 3 amigos que vieram comigo também tenham posições aqui nesse reinado. O rei os constituíram com excelentes posições na Babilônia. Porém, esses agora esperam esta oportunidade para os acusar. Quando foi o momento do toque, eles permaneceram de pé. Irmãos, é questão de segundo. Saíram correndo e disseram: rei, o senhor não fez um decreto? Fiz. O senhor não disse que enquanto as músicas fossem tocadas, tinha que ser adorado a estátua? Disse. Tem 3 hebreus aqui. Tem 3 hebreus. E olha, rei, não fizeram caso de ti. Olha, irmãos, mudaram tudo. Aumentaram tudo, distorceram tudo, não fizeram caso de ti. Eu pergunto para os irmãos: que tipo de pecado é esse? Inveja. Inveja. Esse aí não pode ir longe. Eles precisam ser destruídos. A inveja mata. Mata não aquele que ele está invejando. A inveja mata a si próprio, irmão. Ela auto se destrói. A inveja mata. Mas alguém diz: mas pastor Marcos, o que é inveja? O pastor Luciano comprou qual que é o melhor carro de hoje? Nem sei, né? Um Fusion. Melhor carro um Mercedes-Benz. Novinho em folha. Mercedes-Benz.
estacionou a Mercedes-Benz aqui, lindo, lindo, cheirando novinho. Aí o pastor Marcos chega ali e olha a Mercedes dele novinha. Onde você comprou? Eu disse, comprei lá na concessionária, Mercedes-Benz. Aí eu chego em casa e falo assim, mas Leonilda, e eu vou comprar uma Mercedes-Benz para mim. Igualzinha do pastor Luciano, gostei. Gostei da Mercedes-Benz dele. Isso é inveja, irmão? Às vezes a pessoa deseja comprar também, mas só que fica no pensamento. Às vezes a pessoa não é que é inveja, é que ele achou bonito. Às vezes tem desejo de comprar um carro daquele, para lá não paga imposto. Isto, irmãos, não é inveja. Não, isso não é inveja. Você comprar algo que o outro comprou, isto, irmão, se você pensava que isso é inveja, isto não é inveja. Vamos ver o que Deus diz a respeito disso? Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Meu Deus. A inveja fizeram com que esses moços fossem jogados na fornalha. Não? Todos acharam? Amém? Bíblia, irmãos. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo. Nem a sua serva. Nem o seu boi. Nem o seu jumento. Nem coisa alguma do teu próximo. É do teu próximo que você não pode desejar. Isto foi proibido por Deus. Você desejar algo do teu próximo, isto é pecado. Isto é pecado. Mas por que, pastor Marcos, isto é pecado? Sabe por quê? Porque um querubim ungido desejou o lugar de Deus. E Deus o destruiu. Abra comigo a sua Bíblia. No livro do profeta Isaías, no capítulo 14. Verso 13, 14 e 15. Podemos ler até o 12. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas nas nações. E tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu. E acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha aí, irmãos. Olha aí o problema. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 e 15. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 e 15. Veja o que diz. Tu eras querubins ungido para proteger, te estabeleci no monte santo de Deus. Estava
no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que te foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Os irmãos podem ler em casa, tem mais versículos. Aí é um texto que fala muito a respeito disso. Irmãos, depois você pode ler também Gênesis capítulo 3 e versículo 6, que é o versículo que fala da cobiça de Eva. Podemos ler, né, irmãos? A cobiça de Eva. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ela comeu, e ele comeu com ela. Muito bem. Olha, irmãos, o pecado desses moços aqui é que eles desejavam o cargo de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Se eles fossem destruídos, surgiriam três vagas. 3 vagas. A oportunidade vai se abrir aqui, 3 vagas no palácio, no reinado. Eis aí a chance. Ainda mais são hebreus. Vamos acusá-los e eles serão mortos. Eles não merecem esses cargos. Eles não são daqui. Vão ser destruídos. A inveja incendiou os seus corações para apresentar ao rei aqueles hebreus para serem mortos. Irmãos, esse tipo de pecado é terrível. Terrível. Querer a destruição do próximo para se beneficiar, isto é maléfico. Isto é terrível perante os olhos de Deus. O diabo, irmãos, não fez assim, uma guerra no céu, enfim, fez, não. Ele incendiou o seu coração de ser semelhante ao Altíssimo e ser mais do que todos os anjos. Quando ele disse, subirei acima das estrelas. Estrela ali, irmãos, são anjos. Anjos. Pois o mesmo versículo anterior fala, chamando ele de estrela da manhã. Eu serei mais que todos os anjos e serei semelhante ao Altíssimo. A cobiça levou ele a se tornar demônio. Eu fiquei pensando, irmãos. Pastor Marco, você não vê que esse pessoal que faz pacto com o capeta, eles falam que é o homem lá de cima. Ele não fala, só fala o homem lá de cima. Ele não fala Deus, porque ele sabe que o Satanás fala isso. Acima das estrelas. Então eles falam o homem lá de cima. Quem é o homem lá de cima que eles falam? É Satanás. Que subiu lá acima das estrelas. Então lá o povo do mundo fala, meu Deus Altíssimo, o homem lá de cima, porque realmente ele está lá em cima. Muito bem. Mas surgiu aqui agora que eu entendi. Falando a respeito, irmãos, da inveja, houve aqui alguém mandou aqui um pensamento sobre a respeito da inveja. Olha, irmãos, a inveja bíblica, vou dizer para os irmãos, aquilo que Deus abomina, o que é abominável aos olhos do Senhor, é quando você deseja algo de alguém
e em detrimento de qualquer coisa. Quando a pessoa vai se sentir prejudicada com aquilo que você deseja dela, isto é inveja. Mas você desejar ter algo que alguém comprou e despertou em você, e o terceiro não será prejudicado, isto não constitui inveja, porque a pessoa não será prejudicada. Quando Deus diz, não deseja o jumento do teu próximo, é do próximo. Quando Deus diz, não deseja o carro do teu próximo, relacionado ao tirar dele alguma coisa, isto constitui inveja. Vocês entenderam? Ficou assim claro? Pastor Marco, quando a pessoa fala, esse carro aí deveria ser meu, essa casa deveria ser minha, aí chama-se inveja. Esses aqui, irmãos, desejavam ter o cargo dos 3 moços. Às vezes a pessoa fala assim, mas você comprou uma sandália igualzinha a minha? Mas você é invejosa, hein? Não é assim? Quantos já ouviram esta frase assim? Você comprou uma sandália igualzinha a minha? Nossa, mas você é invejosa. Não, irmãos, a pessoa não perdeu a sandália, ela continua com a sandália. O que Deus proíbe é você desejar algo do próximo. Por exemplo, deixar assim um pouco mais claro, né, irmãos? Tomara que o meu chefe morra. Vamos apertar um pouquinho mais o cinto? Tomara que o meu chefe morra. Ele acorde morto, que o próximo da vaga sou eu. Isso é perigoso, irmão. E os irmãos pensem que isso não existe, irmãos. Existe, irmãos. Tomara que esta pessoa perca, para que eu tome posse. Inveja. A inveja, irmãos, está relacionada a que o seu próximo tenha perca, ele seja destruído, e você vai tomar posse das coisas dele. Isto é inveja, isto é abominável aos olhos do Senhor. Você tem que olhar para o seu próximo e desejar que ele vá bem. Aleluia. Eu tenho que olhar para o pastor Luciano, vá bem. Aleluia. Pastor Josué, vá bem. Aleluia. Temos que desejar o bem ao nosso próximo e não destruição. Tomara que ele perca a saúde, tomara que ele se destrua. Não, irmãos. Ele está com um carrinho velho, oh meu Deus, que ele compra um carro mais novo. Aleluia. Eu vou orar por ele, para que ele seja abençoado. Eu vou orar, aquele irmão é um empresário. Não, irmãos, ore por ele, para que ele adquira mais uma empresa. E ele vai ajudar a obra do Senhor. Foi por isso que Deus disse, não cobiçarás nada do teu próximo. Não deseje nada do teu próximo, para que você vá bem. Esse querubim ungido. Às vezes eu fico até pensando, irmãos. Irmãos, ficou claro aqui? Deus deu para os irmãos entenderem? Ficou claro? Irmão José, ficou bem claro? Então aquela conversinha assim, você comprou um sapatinho igual o meu, você é invejosa. Então, hoje não é mais, né? Entenderam, irmão? Se eu comprar o carro igualzinho do irmão pastor Luciano Mercedes, eu não sou invejoso não, né? Isso não é, irmão. Porque a concessionária está lá para vender para quem quiser. Você vai lá e compra. Isso não tem nenhum problema, viu? Não tem nenhum problema. O seu irmão não será prejudicado com isso. Então Deus não enxergou, não vê isso como um mal.
aos seus filhos. Mais uma pergunta. Muito bem. Nós, irmãos, 9h15, eu queria concluir. Olha, está gostoso, né, irmãos? É gostoso. 9h15, as horas passaram rapidamente. Mas, irmãos, na próxima quinta-feira, nós vamos concluir esse pensamento, ainda nessa linha desses acusadores, porque o pivô está nos acusadores, irmãos. É aqui que mora, que houve toda a problemática, foi nos acusadores. Nos acusadores. É aí que nasceu todo o problema, nos acusadores. E Deus vai nos ajudar a mudar, nos orientar em muitas maneiras de como isso aconteceu e que nada disso venha agraçar a nossa vida, para que nós nos blindemos contra estas coisas e que nós possamos ir bem na nossa vida. Mas depois, irmão, na quinta-feira nós vamos falar alguma coisa a respeito. Assim, só vou dar aqui uma pincelada, irmãos. É que os meninos não disseram assim para o fogo: você está amarrado, fogo. Nós vamos chegar perto de você, o fogo vai apagar. Nada disso aconteceu. Nós vamos amarrar o fogo vai apagar. Só com a nossa presença o fogo vai desaquecer. Nada disso aconteceu. Aconteceu algo totalmente oposto. Mas na semana que vem nós iremos abordar este assunto. Amém, irmãos? Muito bem. Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Eu gostaria, irmãos, de cantar aquele hino. Eu não sei se a nossa cantora consegue cantar de cor. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Eu queria convidar aqui nossa irmã Jacliane. Vem cá, minha filha. Ela vai nos ajudar a cantar. É um hino hoje é um assunto de fidelidade. Então nós vamos cantar este hino com muita força, com muita alegria, com muito vigor, porque Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto ela vai cantar este hino, nós vamos recolher os nossos dízimos e ofertas que trouxemos para a obra do Senhor. Amém? Curve a sua cabeça que nós estaremos orando, Pai. Queremos pedir em favor daqueles que vão lhe ofertar agora, bem como os nossos irmãos internautas, que também estarão fazendo o mesmo, Senhor. Queremos que as suas vidas sejam abençoadas. Queremos que as suas vidas sejam um manancial de água. Queremos, Senhor, que eles sejam contemplados pelo teu grande amor. Meu Deus, que o seu salário, Senhor, que os seus celeiros possam se multiplicar. Abençoa, Senhor. Nós te agradecemos em teu nome. Amém, Jesus. Irmãos amados, chegou o momento. Nós iremos estar orando agora. Glória a Deus. Nós gostaríamos de saber se há alguém porventura aqui em nosso meio que ainda não conhece a Jesus de perto e quer nesse momento fazer esse passo importante na sua vida, aceitando Jesus como seu Salvador. Aonde está aqui uma pessoa? Nós queremos orar em seu favor. Um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora, que quer dar esse passo importante para Jesus. Levante assim a sua mão. Nós queremos simplesmente te conhecer e orar em seu favor. Porventura, um senhor, uma senhora, glória a Deus, que quer fazer essa decisão importante na sua vida. Glória a Deus. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de redenção. Hoje é noite de libertação. Glória a Deus. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego está aqui conosco nesta noite. E Ele quer te salvar e te libertar. Glória a Deus. Amém? Muito bem. Irmãos, nós estaremos orando por Claudinha. Ela diz: meus filhos aceitaram a Jesus.
e para mim que estou com muita alegria. Muito bem, irmãos. Também estaremos orando para Tauane. Gostaria de pedir oração para o seu noivo em Santa Fé. Oração pela minha família que é incrédula. Também ela pede por batalha que está passando espiritualmente dentro da sua casa. Leopoldina Mesquita, essa irmã, peço oração por Sônia, que tem dores horríveis por causa do bico de papagaio. Gled, pede oração por um amigo que trabalha, amigo de trabalho e que ainda está na UTI. O nome dele é Orly Pereira. E me foi dito que ele está com infecção no pulmão. Peço que orem por mim também. Irmãos, nós estaremos orando agora. Também vamos incluir a nossa irmã Marilene. Ela está com uma causa muito difícil aos nossos olhos. A causa é, lembra na quinta-feira passada, problema difícil. Mas nós vamos trazer perante o Senhor. Amém? Ele diz, traga as vossas causas. Traga as vossas causas perante mim. Traga, e nós vamos apresentar perante ao Senhor esses pedidos também que chegaram aqui pela internet. Glória a Deus. Irmão, eu estou sentindo uma alegria muito grande no meu coração. Estou sentindo assim um favor de Deus sendo despejado aqui nesta noite. Você não está sentindo assim uma alegria? Algo saiu, algo foi embora. Glória a Deus. Uma alegria do Espírito Santo, um favor dele, a graça do Senhor. Você consegue sentir essa graça, esse favor? Você consegue sentir esta comunhão? Deus está operando aqui e Deus está operando lá na internet. Glória ao Senhor. Eu estou sentindo que Deus está trabalhando em nosso favor. Glória ao Senhor. Glória a Deus. E nós vamos apresentar perante o Senhor estas causas. Vamos também orar pela sobrinha do nosso irmão Zé Correia. Ela estava com um tumor na cabeça. Passou por uma cirurgia, mas Deus está dando a libertação. Glória ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus nas alturas do céu. Nós vamos apresentar perante o Senhor as nossas causas. Ele sabe resolver os nossos problemas. Ele sabe tratar dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Ele é Senhor. Nos coloquemos de pé e vamos orar ao Senhor nesse instante. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Pai, neste momento estamos apresentando, Senhor, estas causas. A causa da irmã Claudinha. A causa, Senhor, da irmã Tuane. A causa, Senhor, da nossa irmã Leopoldina Mesquita. A causa, Senhor, da nossa irmã Gled. Pai, nesse instante estamos apresentando a causa da nossa irmã Marlene. Ó Senhor dos céus e da terra, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Senhor, Tu reinas, a Tua majestade é eterna e não tem fim. Por isso, Senhor, nós clamamos é por Ti, o Deus Todo-Poderoso que pode fazer todas as coisas. Move, Senhor do céu, em direção aos nossos internautas, daqueles que clamam neste momento, juntamente conosco, Senhor. Vem destruir fortalezas satânicas. Vem, Senhor, destruir maldição. Vem destruir, Senhor, pensamentos diabólicos, pensamentos de destruição. Vem, Senhor, neste momento.
refazer a nossa vida. Vem, Senhor, curar. Vem, Senhor, restaurar a nossa alma. Vem restaurar as nossas emoções, Pai. Nós precisamos mergulhar diante do Teu favor, das Tuas bênçãos, Senhor, e viver a plenitude do Teu Santo Espírito. Senhor, cura agora. Toma a causa, Senhor, da irmã Marlene nas Tuas mãos. Tu és soberano, Tu és poderoso, Senhor, para fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Senhor, cobre a Tua igreja com as mais ricas bênçãos do céu. Ajuda-nos, Senhor, a nos posicionar conforme a Tua palavra. Ajuda-nos a viver a Tua palavra. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, Senhor, de forma incondicional, porque Tu és, Senhor. Queremos, Senhor, Te servir pelo que Tu és. Aleluia! Queremos Te servir, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia para sempre. Queremos, Senhor, que a nossa vida seja reduzida em Te servir, em Te adorar, em Te louvar, Senhor. E eu tenho certeza de uma coisa, que as Tuas mais ricas bênçãos vai cair sobre as nossas vidas e na vida dos Teus filhos. Ó Senhor, muito obrigado por este momento. Muito obrigado, Senhor, por esses minutos, Senhor. Queremos Te pedir tão somente que a Tua paz, que o Teu amor esteja sobre as nossas vidas e nos guardando, Senhor, de todos os males. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a ser fiel a Ti. Ajuda-nos a ser fiéis a Ti em todo tempo. Em todo tempo. Muito obrigado, Senhor. Estenda assim as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Seu Filho amado seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos digam: abraça o seu irmão bem forte e cumprimente com a paz do Senhor.